Seminário, iniciando as atividades da tarde, este painel que abordará o tema ou os temas controle e execução da sentença arbitral, hipóteses e nulidade e instrumentos de impugnação e execução da sentença estrangeira homologada. Nós convidamos, então, os painelistas para tomar lugar à mesa. Convidamos inicialmente o professor doutor Arnold Wald. Por favor, professor doutor Arnold Wald, queira tomar o seu assento à mesa. Convidamos também para que o acompanhe à mesa o professor doutor Carlos Alberto Carmona, por gentileza, senhores. Convidamos ainda o professor doutor Cândido Rangel Dinamarco. Por favor, senhores. E para atuar como moderador deste primeiro painel da tarde, nós convidamos o excelentíssimo senhor ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça. Com a palavra, portanto, o senhor ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Boa tarde a todos. Dando continuidade a este seminário internacional de arbitragem, eu faço a minha saudação inicial a todos os integrantes da mesa, professor Cândido Rangel Dinamarco, professor Arnold Wald, professor Carlos Alberto Carmona. O tema deste painel é o controle e execução da sentença arbitral, hipótese de nulidade e instrumentos de impugnação, execução de sentença estrangeira homologada. Tema extremamente importante e um tema bastante caro para o Superior Tribunal de Justiça, já que essas questões têm chegado a todo momento, tanto nas turmas do tribunal, na sessão, no aspecto referente aos conflitos de competência, inclusive na Corte Especial, nas questões relativas à homologação de sentença arbitral estrangeira. Então, um tema muito importante, um tema instigante, e os três professores que vão integrar como painelistas são pessoas altamente qualificadas, não apenas na parte do direito processual civil, do direito civil, mas especificamente na área de arbitragem. A rigor, os nossos três painelistas dispensariam maiores comentários, dispensariam até a apresentação. De todo modo, por uma questão protocolar, vou fazer uma leitura brevíssima de uma síntese do currículo de cada um, apenas para fazer o encaminhamento dos debates. Professor Cândido Rangel Dinamarco, advogado do escritório Dinamarco Rossi Advocacia, professor titular de Direito Civil da Universidade de São Paulo, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, ex-procurador de Justiça, autor de obras na área de Direito Civil e Processual Civil, entre elas Teoria Geral do Processo, Processo Civil Empresarial, Intervenção de Terceiros, a reforma do Código de Processo Civil. Professor Arnold Wald, é sócio fundador de Wald Associados Advogados, professor catedrático de Direito Privado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, professor associado da Universidade de Paris II, da qual também é doutor honoris causa, membro da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, CCI, vice-presidente do Comitê Brasileiro e membro do Grupo Latino-Americano da Comissão de Arbitragem da CCI, diretor da Revista de Arbitragem e Mediação. E, finalmente, professor Carlos Alberto Carmona, especialista em Direito Processual Civil e em Direito Internacional pela Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli, Itália, doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor de Teoria Geral do Processo e Direito Processual Civil na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, autor de vários livros e artigos publicados sobre arbitragem e processo civil. Então, são três professores
que são especialistas exatamente neste assunto. E aí, seguindo exatamente a programação, vamos começar pelo professor Cândido Rangel Dinamarco. Eu apenas esclareço, cada um dos painelistas terá em torno de 30 minutos para a sua exposição, e, se eventualmente a plateia quiser fazer alguma pergunta, solicito que faça por escrito e encaminhe para a mesa, e aí, havendo tempo no final dos debates, nós vamos fazer as perguntas para cada um dos nossos ilustres painelistas. Então, dando início, eu passo a palavra ao professor Cândido Rangel Dinamarco. Professor. Senhor ministro Sanseverino, a quem eu agradeço a gentileza das palavras de apresentação e, acima disso, a sua honrosa presença. Senhores conferencistas que compartilham comigo desse evento, professor Arnoldo Valde, meu grande amigo Carlos Alberto Carmona, senhores congressistas, eu confesso que fiquei surpreso. O som tá bom? Eu confesso que fiquei surpreso quando recebi um convite do ministro João Otávio Noronha para participar desse evento, quando eu sabidamente não sou um especialista em arbitragem. Confesso também que agora, os preparativos para começar, a minha surpresa se transformou quase num pânico, onde eu começo a me aperceber da responsabilidade pesada que está sobre meus ombros. Eu agradeço muito ao ministro Noronha essa oportunidade e quero dizer uma coisa que ele não sabe, mas os senhores também não sabem. Eu, ultimamente, com toda essa idade, resolvi me aplicar um pouco ao estudo da arbitragem. Estou preparando um pequeno livro, um opúsculo, denominado Arbitragem na Teoria Geral do Processo. O que eu proponho lá é o que eu vou propor aqui. É uma visão externa da arbitragem. Como eu não tenho estudos específicos sobre esse instituto, como a minha vivência não é tão intensa, alguma, mas longe de ser intensa, eu acho que algumas palavras eu posso dizer sobre o modo como processualista geral, genérico, como eu, vê a arbitragem. Imaginando até uma coisa, eu acho que esse é o modo como o próprio juiz togado, quando é chamado a se manifestar sobre arbitragem, ele a vê. Parece-me que a minha visão, é muito mais próxima da visão do juiz togado do que da visão do próprio árbitro e dos participantes em geral da arbitragem. Então, o meu mote é este: a arbitragem na teoria geral do processo. Quando nós falamos em arbitragem, em teoria geral do processo, vem à mente todas aquelas ideias básicas, aqueles institutos fundamentais da teoria geral do processo. Jurisdição, ação, defesa e processo, todos presentes no processo estatal e todos presentes no processo jurisdicional. É a ideia de uma visão da arbitragem com os conceitos que vêm de fora, procurando interpretar os conceitos que estão aqui dentro em harmonia com aqueles lá de fora. Então, por exemplo, nós chegamos a um ponto de pensar nas garantias constitucionais do processo. Direito processual constitucional. Hoje, está sendo muito exaltada a importância do direito processual constitucional, não como um ramo do direito processual, mas como um método de enfoque do direito processual, de todos os ramos dele, à luz da Constituição Federal e dos princípios que estão lá. Então, falar em direito processual constitucional é, não só, mas em primeiro lugar, falar nas garantias constitucionais do processo civil, do processo penal, do processo trabalhista, do processo administrativo e do processo arbitral, que é processo civil. Então, a ideia é essa. Basicamente, talvez não precisasse muita preocupação, talvez não houvesse nada a dizer a esse respeito nesse momento,
se não fosse algo que eu vou ponderar aqui. O artigo 21, parágrafo 2º da Lei de Arbitragem, manda aplicar os princípios, exige que no processo arbitral seja aplicado os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. E onde está o devido processo legal? Não está dito nada sobre o devido processo legal. Na minha visão, esse artigo, esse parágrafo, não só é incompleto, como era dispensável. As garantias constitucionais, as normas constitucionais se impõem por força própria. Não precisa a lei infraconstitucional mandar que se aplique. E não mandou que se aplique, tanto é que não mandou, não disse nada a respeito do due process of law, o devido processo legal, mas se aplica do mesmo jeito. Então, daí, me parece que nós temos que ver o processo arbitral do jeito como vemos o processo civil. Lá no Código de Processo Civil não tem nenhuma exigência como essa, mas todos nós temos a mais nítida consciência de que se aplicam, sim, todos esses princípios, quer o legislador infraconstitucional dissesse ou não dissesse. E aqui, então, a gente vê. Se a arbitragem a atividade arbitral é jurisdicional, e se na arbitragem se exerce a ação de quem provoca o julgamento dos árbitros, defesa de quem resiste, e tudo realizado segundo as formas de um processo, estão aí os 4 institutos fundamentais do direito processual, e está aí o encaixe perfeito na teoria geral do processo, sobremaneira, com essa preocupação pelos princípios fundamentais que a todo momento aparecem na prática da própria arbitragem. Imagine um caso parecido com um caso concreto que já me passou pelas mãos, onde os árbitros, em determinado momento, incluíram uma causa de pedir não posta no início pelas partes, pelo autor da ação perante os árbitros, incluiu a causa de pedir e depois sentenciou com fundamento nela. Os árbitros sentenciaram. Eu fiquei inicialmente espantado com essa alteração da estabilização da demanda, artigo 264 do Código de Processo Civil, até por iniciativa do próprio julgador, do próprio árbitro, mas depois eu aceitei a ideia porque a parte contrária foi chamada a se manifestar, e se manifestou e brigou aguerridamente em contraditório pela negativa do fundamento adicionado pelos árbitros. Fosse como fosse um aditamento pelas partes, fosse pelo próprio árbitro, contrariando tudo que é forma processual que nós aqui de fora cultivamos tanto, no momento em que o contraditório se observou, acabaram todos os vícios, porque se a estabilização da demanda é um pleito ao contraditório para evitar surpresas, tumultos, mas se o contraditório for exercido, o que importa é essa influência do princípio constitucional superior. E aqui, então, antes de passarmos a falar sobre o controle jurisdicional, quero dizer uma palavrinha sobre a ideia básica que parece que comanda todo o sistema de controle da arbitragem pelo juiz togado. Parece que a ideia é a autonomia da arbitragem. Parece que esse é o mote central. Falar em controle é pensar na autonomia como limitação sistemática à possibilidade de controle. Quando a lei brasileira passou a dispensar a homologação, lá se foi esse primeiro controle, mas outros restam. A gente pensa hoje, consigo levantar vários pontos em que o juiz togado é chamado a exercer o controle. Talvez o primeiro momento seja o da execução direta. A execução direta da cláusula compromissória é o primeiro momento em que possível para uma provocação direta ao juiz a se manifestar sobre uma possível arbitragem futura. Ao julgar a ação direta, ele vai examinar a cláusula, vai examinar todas as circunstâncias do caso para ver se concede ou não aquela pretendida sentença substitutiva da vontade do obrigado, ou seja, uma sentença que substitua a vontade da outra parte de firmar o compromisso.
Essa parece que é o primeiro momento em que aparece para o juiz uma possibilidade de controle. Ele vai diretamente à cláusula e à sua interpretação. Depois também, o juiz é chamado a interferir numa cooperação prévia, antes mesmo da instalação de arbitragem. Não é bem uma cooperação, mas se insere no quadro da cooperação, quando se trata de uma medida urgente preparatória, ou antecedente à arbitragem. Fora situações em que alguma instituição arbitral ofereça a possibilidade de, em sede arbitral, se examinar os pedidos antecedentes ou preparatórios, o que ordinariamente acontece é a provocação ao juiz togado para a outorga de uma medida a ser depois revista, eventualmente, pelo árbitro. Meio a látere disso, mas sempre no campo do exame da situação pelo juiz togado, nós temos a preliminar de arbitragem no processo civil comum. O inciso tanto lá do artigo 267 do Código de Processo Civil fala da extinção do processo sem julgamento de mérito quando houver uma convenção arbitral. Aí surge um problema, que eu tomei uma posição bem definida, um ponto que não é pacífico, mas eu gostaria até de ouvir os colegas a esse respeito. Eu formei opinião bem convicta de que essa defesa preliminar de arbitragem é uma exceção de mérito em sentido estrito. O juiz jamais poderá extinguir o processo sem julgamento do mérito, com fundamento na existência de uma comissão de arbitragem de ofício. Primeiro, porque o artigo 295 do Código de Processo Civil não inclui essa hipótese entre as possibilidades de indeferimento da petição inicial. Segundo, porque o artigo 267 do inciso não sei quanto, acho que é 4º, 3º ou 4º, fala dos casos em que o juiz se pronuncia de ofício sobre aquelas hipóteses do 267, sem incluir arbitragem. Mas, talvez, acima de tudo isso, está um pensamento de ordem sistemática acima da lei, que é a vontade das partes. As mesmas partes que convencionaram uma arbitragem e que agora se encontram no processo contencioso, uma delas provocando o Poder Judiciário e a outra não se opondo, isso supera a vontade, deve superar a vontade posta lá na Convenção de Arbitragem. Eu sei que esse ponto tem trazido alguma polêmica, mas parece, pelas informações que eu tenho, que essa opinião é dominante. Mas, como é algo sistemático, que se insere na teoria geral do processo, eu achei de bom ouvir trazer essas ponderações que acabo de fazer. Depois vem a ação anulatória. Aí, então, nós tivemos que pensar nos limites do controle. Penso inicialmente, será que as hipóteses de nulidade do artigo 302 são rigorosamente taxativas ou comportam alguma ampliação? Eu li e reli várias vezes a opinião do professor Eduardo Lich a esse respeito. Tive a impressão inicial de que ele sustentava o caráter meramente exemplificativo, não taxativo, e depois fiquei em dúvida. Mas, de todo modo, me parece que as hipóteses de nulidade do artigo 32 são tão amplas que dificilmente vai haver algo que escape daquilo. Faz, inclusive, uma alusão aos princípios. Me parece muito difícil imaginar uma hipótese que não caiba ali. Eu suspeito, e quanto a isso gostaria de ouvi-los, que, não digo como hipótese, mas como um norte de raciocínio, nós podemos ir lá no artigo 39, inciso 2º da Lei de Arbitragem, que fala da contrariedade à ordem pública nacional nas tendências arbitrais estrangeiras a serem homologadas. Será que isso não pode servir de abertura sistemática para a possibilidade de uma ação anulatória, talvez até examinando o próprio mérito com fundamento num ultraje à ordem pública nacional? Isso é uma coisa a ser pensada,
uma coisa que eu proponho como pergunta e não como afirmação. O fato é que, excluída essa hipótese um pouco imaginária da minha parte, a ação anulatória tem apenas, vem agora a palavra do processualista genérico, tem apenas, em relação à ação rescisória das sentenças e acordos judiciais, uma das vertentes, a vertente rescindente, não tem a vertente rescisória. Isso me parece muito importante, porque todas as hipóteses do artigo 32 giram sempre em torno do sistema arbitral da arbitragem, do sistema da própria convenção de arbitragem como algo prévio, o sistema do processo, da sentença arbitral, e jamais o mérito. Esse, inclusive, é um raciocínio que me parece muito útil para alguém como eu, formado no processo exterior à arbitragem, compreender a admissibilidade da coisa julgada e arbitral. Nós, do processo civil comum, não arbitral, resistimos um pouco, eu confesso que eu resisti muito, mas toda vez que a gente começa a confrontar a ação anulatória com a rescisória, a gente vê que a rescisória, que a sentença ou o acórdão rescindendo, estão muito mais expostos, ou muito mais frágeis à censura pela ação rescisória do que a sentença arbitral à censura pela ação anulatória. O Código de Processo Civil expressamente manda que, em alguns casos, como, por exemplo, a violação à letra da lei material, está lá no artigo inciso 5º, o inciso 5º tanto abrange lei material como processual. Mas falando eu agora, uma infração da lei material, o tribunal que acolher essa causa para rescindir julgará de novo a ação e julgará da maneira mediante a interpretação correta da lei. Vejam, é uma penetração profunda no mérito, o que pode acontecer também em casos como falsidade da prova e outros. Então, me parece que a estabilidade da sentença arbitral fica muito menos comprometida do que a estabilidade da própria sentença ou acordo judicial passado julgado, uma vez que os flancos da ação rescisória são muito mais amplos e variados do que os flancos da ação anulatória. Depois, sempre pensando no controle e na cooperação com o Poder Judiciário, temos o caso das medidas urgentes concedidas pelos árbitros, cuja efetivação depende sempre da colaboração do Poder Judiciário. E pergunto, em que medida o juiz togado tem poder de controle sobre essas medidas urgentes concedidas pelo juiz arbitral? Eu tenho refletido com dúvidas a esse respeito, achando que sempre que houver uma contrariedade à lei, independentemente do exame dos fatos, o juiz poderá fazer essa apreciação. É uma matéria que eu considero muito delicada, depende de aprofundamento, mas eu gosto de trazer esse ponto à meditação dos especialistas, exatamente para enriquecer o debate. Depois chega o momento da execução. Os laudos arbitrais podem ser de diversas naturezas, constitutivo, meramente declaratória ou condenatória. E, sendo condenatória, a efetivação se dá mediante uma execução. Essa execução no sistema atual brasileiro se dá pelas formas, pela disciplina do Código de Processo Civil, do cumprimento de sentença. Uma vez que é um título judicial, é uma sentença, o processo que se faz para executar, para a efetivação que se decidiu, é um cumprimento de sentença. É um pouco diferente do cumprimento de sentença judicial proferido por juiz civil. Nesse sistema, que eu considero esdrúxulo, que foi criado pela Lei do Cumprimento de Sentença, nós temos um processo só, onde o cumprimento de sentença é disciplinado lá no processo de conhecimento,
Não escondo que isso me desagrada muitíssimo. Mas o fato é que não é mais um processo, aquele conjunto de atividades pelas quais se executa. É uma fase do processo. Cumprimento de sentença proferida por juiz cível, continuando em a segunda fase do processo, ali mesmo começado perante aquele mesmo juízo cível. Agora, quando se trata de uma execução de sentença arbitral condenatória, aí nós vamos ter uma execução que é um cumprimento de sentença, porque o laudo é uma sentença, é um título judicial, mas não é uma mera fase. Não há como pensar numa mera fase de cumprimento de sentença, primeiro, porque perante o árbitro não se executa. Segundo, porque perante o juiz togado não houve uma primeira fase para essa aí ser a segunda. Então, é um processo novo, começa com citação do executado, diferentemente do cumprimento de sentença proferida no juízo cível, que é uma fase começando com intimação. Aplica-se o artigo 475J, aquela imposição de multa de 10%, em caso de não pagamento até 15 dias depois da intimação lá, da citação aqui. A defesa se faz através de impugnação, não através de embargos, como seria na execução por título extrajudicial. Veja, isso parece um modo de se inserir a executividade das sentenças arbitrais condenatórias no sistema do Código de Processo Civil. Ainda sobre as sentenças arbitrais e a sua efetivação, tem um problema que eu considero delicado e que também nunca vi na jurisprudência, gostaria de consultá-los. É o problema das sentenças substitutivas da vontade do obrigado. Sentença proferida em caso de obrigação de contratar. Imagine uma promessa de compra e venda e uma ação de adjudicação compulsória movida lá perante os árbitros. O árbitro profere a sentença substitutiva da vontade do obrigado. Quem provoca o oficial registrador a lançar isso nos seus registros? É preciso passar pelo Poder Judiciário? Eu estou sustentando com bastante convicção que não, porque não se trata de um ato de execução, é um ato de efetivação e documentação. No Brasil, nós somos meio envenenados pelo dogma da supremacia, da hierarquia administrativa do Poder Judiciário sobre os cartórios do foro extrajudicial. Recrutamento, concurso, disciplina, tudo isso é a cargo do Poder Judiciário. Mas isso é uma circunstância do direito brasileiro. Na realidade, a relação que existe entre o Poder Judiciário e os cartórios do foro extrajudicial é puramente administrativa. Agora, o árbitro que expede um ofício para ser cumprido pelo cartório faz o mesmo que faz um juiz de vara cível a esse mesmo cartório. Por quê? Porque nenhum dos dois exerce a função administrativa sobre o árbitro, mas os dois exercem jurisdição. O que importa é que está exercendo jurisdição, porque também o juiz de uma vara cível não vai solicitar ao corregedor geral que determine o cartório. Então, esse ponto me parece muito interessante, digno de atenção, e eu coloco à meditação dos colegas. Para completar, eu quero fazer uma provocação ao Carmona. É uma provocação, falei com um ar de brincadeira, mas é sério. É uma coisa. O Carmona entende que os casos apontados como de nulidade no artigo 32 da Lei de Arbitragem são, na realidade, de anulabilidades. Eu faço essa colocação há muito tempo, antes de pensar na arbitragem, com referência ao processo civil comum, dizendo que não existe anulabilidades em processo civil, não existe o conceito de anulabilidade, até contrariando um grande mestre de todos nós, Galeno Lacerda. Porque o que me parece é que, essa é uma realidade, todos os atos que o processualista, que o Código de Processo Civil diz que são nulos, são eficazes enquanto não forem desconstituídos por uma decisão judiciária também. Uma sentença com a gravíssima mácula de falta completa de motivação. Essa sentença existe e se impõe enquanto não for rescindida ou reformada por um tribunal ou rescindida, ela se impõe apesar da gravíssima nulidade.
Então, para o cultor do direito privado, é um absurdo. Como é que eu vou anular o nulo? Isso aí não é nulo, dizem eles, é anulável, é passível de anulação. Dizemos nós, processualistas. O que nós chamamos de nulo não é o mesmo que vocês, civilistas, chamam de nulo. O que nós dizemos que é nulo, vocês, civilistas, chamam de anulável. Então, Carmona, é uma coisa puramente conceitual, sem qualquer desdobramento prático. Mas, como eu venho dizendo isso há muito tempo em outras séries, eu quero colocar isso diante de você para as suas considerações. Eu agradeço a vocês a paciência e, mais ainda, a colaboração que vocês me derem, discordando comigo, me metralhando com tudo que tiverem, para eu poder aprender um pouco mais dessa área meio enigmática. Muito obrigado. Agradeço ao professor Cândido Rangel Dinamarco, que realmente fez um apanhado geral das principais questões relativas à arbitragem, especificamente as questões relativas ao cumprimento de sentença arbitral. E eu passo diretamente a palavra ao professor Arnold Valde, para a sua manifestação. Senhor ministro Sanseverino, senhores professores Dinamarco, Carmona, meus queridos colegas aqui presentes, senhores juízes, é uma honra e um prazer participar desta mesa e participar deste seminário. E quero, inicialmente, cumprimentar tanto o Centro de Estudos, na pessoa do Dr. João Otávio Noronha, como também a Câmara do Paraná, que contribuíram para a sua realização de um feito que me parece muito importante, trazer essa discussão, que é uma discussão entre o Poder Judiciário e a sociedade civil, com a finalidade de encontrar soluções dentro do que eu chamaria, talvez, de um pragmatismo ético, encontrar soluções eficientes para a arbitragem, de cuja necessidade não há mais dúvida nenhuma. Na realidade, a arbitragem no Brasil teve 4 pilares. A lei da arbitragem, o reconhecimento da sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, a ratificação da Convenção de Nova York e a jurisprudência favorável, sólida, construtiva do Superior Tribunal de Justiça, que, como disse hoje, no início dos nossos trabalhos, o professor Vandenberg, é uma história de sucesso, é success story, porque, na realidade, deu à arbitragem toda a sua dimensão no Brasil, permitindo uma cooperação muito importante entre os tribunais arbitrais e estatais. Eu sempre entendi que foi uma verdadeira revolução cultural da arbitragem, especialmente quando me lembro que ainda em 1990, o ministro Salvo de Figueiredo, dizia que a arbitragem é um instrumento pouco usado. Alguns diziam um instrumento exótico. Eu me lembro das primeiras arbitragens em que eu funcionei, nos anos 80, em que o Conselho Federal da Ordem estava com dúvidas sobre a constitucionalidade da nossa lei de arbitragem e sobre, especialmente, a arbitragem em relação ao Estado e, no caso, ao Banco Central. Lembro-me de uma das primeiras arbitragens que, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 39, eu fui levar o juiz para homologar e o magistrado olhou para mim e me disse: o que eu faço com isso? Eu disse: Excelência, isto aí é uma arbitragem que o Código de Processo Civil submete à sua confirmação, à sua homologação. Ele disse: nunca vi, nunca estudei, nunca ouvi. E aí eu disse: bom, mas as partes estão pedindo, está no Código, por favor. Aí ele disse: bom, vou ouvir as partes. Não, as partes já requereram aqui homologação. Então, vou ouvir o Ministério Público. Eu disse: também não há razão para ouvir o Ministério Público. Então, me disse: bom, então chame o escrivão e mande tocar esse processo para frente. Mas para mostrar a vocês o que aconteceu naquela época e que hoje ainda pode acontecer em vários recantos, em várias áreas um pouco mais afastadas na vida brasileira. Então, essa evolução cultural foi, na realidade, uma modificação de mentalidade em que a arbitragem passou a entrar nos nossos hábitos. E eu acho que o STJ consagrou, pela sua jurisprudência, e hoje, por esse diálogo, toda a importância desse instituto como o verdadeiro catalisador do desenvolvimento sustentável.
como lembrou hoje o ministro João Otávio Noronha no início dos nossos debates. Na realidade, o investimento precisa de segurança jurídica e a arbitragem, em determinados contratos complexos, exige que se dê segurança às partes para um julgamento por especialistas dentro de um tempo que pode parecer eficaz. Isto fez com que nós tenhamos hoje mais de 200 arbitragens comerciais sendo julgadas no Brasil cada ano, o que representa a posição da Alemanha. Na arbitragem internacional, o Brasil ficou na CCI entre o 5º e o 7º lugar, ou seja, numa posição que jamais teve no passado e que conquistou nestes últimos anos. É realmente uma modificação completa da nossa vida cultural e jurídica. Em relação ao controle, o professor Dinamarco, que não deixa de ser um ministro para nós também, com a devida vênia, além de ter sido desembargador, na realidade já mostrou que nós temos vários momentos básicos, desde a execução direta, a medida cautelar, os problemas da ação rescisória, e eu não vou voltar a esta matéria. Também não vou desempatar processualistas e civilistas entre a nulidade e anulação, que ultrapassa a minha competência específica, deixando o professor Carmona e o professor Dinamarco encontrar as melhores soluções na matéria. Eu acho que é importante lembrar, em primeiro lugar, a importância prática da anulação e a importância prática da homologação. Embora se vá discutir em seguida a homologação, há uma certa identidade entre o problema da anulação e o da homologação. A negação da homologação não deixa de ser uma forma de anulatório para o fim do território nacional. Então, há essa analogia que exige que se possa comparar, embora os textos legislativos não sejam os mesmos, há uma analogia entre as duas situações. Basta lembrar que, das 700 e poucas ações que nós tivemos na Justiça em que se discute a arbitragem, apenas uma dezena ensejou a possibilidade de declarar nulidade ou de anular a sentença arbitral, o que mostra que os juízes foram muito restritivos nesta matéria e consolidaram na Justiça singular, como no Superior Tribunal de Justiça, na realidade, uma jurisprudência em favor da arbitragem, o que é muito importante, porque até, embora muito amplos, os motivos de anulação são aqueles que a lei previu e só aqueles que têm a interpretação ampla que se deve dar a toda a lei, uma interpretação realista e construtiva. O professor Vandenberg, hoje de manhã, disse pode-se entender que algumas questões processuais não sejam abrangidas. E, na realidade, como foi lembrado agora, o devido processo legal é um princípio que o legislador, na matéria, explicitou para que não houvesse dúvida a respeito, mas também não o fez necessariamente com todo o detalhamento cabível. Então, são aquelas questões básicas que justificam a anulação do artigo 32 e a violação da ordem pública com base no artigo 39 da Lei de Arbitragem, como também da Resolução 9 do Superior Tribunal de Justiça e, na realidade, da Lei de Introdução. Nós tivemos algumas anulações consideradas procedentes, quando se trata de caso, por exemplo, de nulidade do compromisso arbitral, uma coação, um vício de consentimento de uma das partes, a violação do devido processo legal com cerceamento de defesa, a violação da ordem pública, quando se trata de matéria que objetivamente ou subjetivamente não pode ser arbitrável. Basicamente, a ideia que domina esta matéria é a primeira ocasião para se apreciar a decisão arbitral é o momento da sua homologação ou o momento da sua anulação. Durante o processamento da arbitragem, a não ser em casos muito especiais, não deve haver
a intervenção do judiciário. Tem havido, em alguns casos, mas tem sido repelida pelos tribunais de justiça, quando se discute, por exemplo, se cabe ou não uma perícia, se cabe quesitos de perícia, se cabe um depoimento. Evidentemente, não pode haver essa mescla entre o poder disciplinar judiciário e a arbitragem. A arbitragem tem uma espécie de primazia cronológica, embora a primazia de autoridade seja do Poder Judiciário. A primeira decisão, em todos os aspectos, deve ser por parte dos árbitros. Também se admite, eventualmente, ou admite normalmente, que a ausência de citação da parte vencida implica em anulação, a não ser que, embora não citada, a parte tenha comparecido no processo e, evidentemente, o vício tenha sido superado. Tudo isto faz com que nós possamos dizer que, na realidade, nós tenhamos um espectro amplo de possibilidade de anulação e uma execução muito controlada, muito austera por parte dos tribunais. Em relação à pergunta do professor Dinamarco, eu diria que não vejo nenhum impedimento em que, em tese, nós tenhamos uma obrigação de contratar numa sentença arbitral, e que é comunicada ao registro de imóveis. É possível que, do ponto de vista meramente burocrático, nós tenhamos as dificuldades que nós todos conhecemos. E a mesma coisa em relação a uma decisão de Assembleia Geral, que deve ser registrada na Junta e que pode ser modificada num determinado momento por uma decisão arbitral que reconhece um direito ou exclui um direito determinado. Então, a decisão arbitral, em tese, tem efeitos imediatos. Problemas burocráticos, administrativos, nós sabemos que existem, mas também com o tempo há de se ceder diante da nossa posição construtiva dos tribunais. É preciso também que se veja, tanto em matéria de anulação como de homologação, e pedindo venha para uma certa incursão no tema seguinte, apenas para poder fazer a vinculação entre as duas questões, a distinção entre a sentença doméstica e a sentença estrangeira. Aí há alguma coisa interessante, porque toda sentença dada no território brasileiro é sentença brasileira. Então, este é o critério. O Superior Tribunal de Justiça teve a ocasião de discutir isso numa questão da CCI, reconhecendo a sua competência, a competência da justiça brasileira, e reconhecendo que, quando a arbitragem se realiza no Brasil, é uma sentença nacional. Algumas vezes, a sentença pode ser nacional e o contrato pode ser internacional. São duas coisas distintas. Nada impede que, num contrato internacional, se estabeleça que a arbitragem será no Brasil e que vamos aplicar a lei brasileira. Isso pode ser feito em qualquer contrato internacional, do mesmo modo que podemos ter uma arbitragem feita no Brasil aplicando uma lei estrangeira determinada. Isso já tem sido reconhecido pelo nosso Superior Tribunal de Justiça, que também tem admitido tanto a anulação parcial como a homologação parcial da sentença arbitral. É possível que alguma parte da sentença arbitral seja contrária à ordem pública e a outra seja plenamente válida. Então, uma sentença parcial, uma homologação parcial é viável e uma anulação parcial também pode ocorrer. Quanto à competência das medidas cautelares, já foi lembrado, nós agora evoluímos após um texto legal que foi o melhor possível no momento em que foi redigida a lei, porque permitia uma dupla competência do Poder Judiciário e dos árbitros em matéria de medidas cautelares, mas agora já se tem uma posição da jurisprudência muito clara, no sentido de que, antes de iniciado a arbitragem, antes de constituído o tribunal arbitral, a competência é do Judiciário, e, uma vez constituído esse tribunal, a competência passa de pleno direito ao tribunal arbitral. Evidentemente, houve um momento inicial em que alguns juízes acharam estranho, esquisito, que um árbitro pudesse modificar uma decisão arbitral, mas
não tem nada demais. Do mesmo modo que, se a competência que era estadual passa a ser reconhecida como federal, o juiz federal vai assumir toda a posição e o que o juiz estadual decidiu não é mais importante. Mantém-se enquanto não foi modificado. E hoje já temos essa ideia decorrente de decisões recentes, que até de uma de junho de 2012, que decidiu por completo e definitivamente esta matéria no sentido de reconhecer as competências respectivas em medidas cautelares, que ensejou muita discussão num determinado momento. É preciso também dizer que a nossa jurisprudência tem sido tão construtiva em matéria de anulação de arbitragem que, em determinados casos em que tivemos arbitragens conexas, a arbitragem brasileira deu margem a uma anulação que foi rejeitada pelo tribunal, enquanto, no mesmo caso, a arbitragem foi anulada no tribunal americano. É verdade que depois há um problema de compatibilização, mas isto é um outro capítulo que, no momento da execução, poderá ser examinado. Nós tivemos, assim, uma série de decisões do Superior Tribunal de Justiça que se aplicam tanto à homologação quanto também se aplicam aos casos de anulação. A ideia de que já há hoje um regime legal aplicável às arbitragens internacionais. Essa ideia da distinção entre arbitragens nacionais e internacionais, a ideia de um duplo regime, não foi aceito pelo nosso legislador, mas, na realidade, que adotou uma tese monista na matéria, embora reconhecendo as peculiaridades da sentença estrangeira e regulando o seu reconhecimento. Mas a jurisprudência, aos poucos, foi entendendo que no contrato internacional há certas situações peculiares que decorrem dos usos e costumes internacionais, que decorrem também da própria Convenção de Nova Iorque, de modo que esta ideia de termos determinadas normas distintas em arbitragem internacional e arbitragem nacional está sendo aceita pelos tribunais, depois de algumas dúvidas que existiram também nesta matéria. Quanto ao ônus da prova, que funciona tanto na anulação como no caso de recusa de homologação, é aquele que se insurge contra a decisão arbitral que deve fazer a prova. Entendeu-se em determinados casos que, por exemplo, deveria o requerente da homologação de sentença estrangeira fazer a prova de que a sentença tinha transitado em julgado. Não é o caso. A prova, pela Convenção de Nova Iorque, se aplica ao caso, é tão somente da decisão arbitral e, a partir daí, se a outra parte quiser impugnar, pode impugnar e terá que fazer a prova contrária. Do mesmo modo, se admitiu a distinção entre a ordem pública interna e a ordem pública internacional. Uma série de normas, como normas até de urbanismo, por exemplo, ou normas de direito civil, podem ser consideradas de ordem pública interna, mas não impedem nem a anulação, nem a homologação. A anulação, quando se trata de sentença proferida no Brasil aplicando, por exemplo, uma lei estrangeira, ou recusa de homologação. De modo que também é uma distinção que se firmou aos poucos na jurisprudência construtiva do STJ. Também se admitiu no STJ que a cláusula compromissória tem os mesmos efeitos, quer tenha sido pactuada antes ou depois da lei, considerando que a matéria processual de efeitos imediatos, o que deu ensejo recentemente à súmula 485. Uma das questões ainda em debate é a cláusula arbitral por referência, que considero como uma das ferramentas importantes da arbitragem e que tem o seu efeito e produz os seus efeitos no mercado em que a arbitragem decorre do regulamento do mercado, por exemplo, em matéria de algodão, em matéria de açúcar, mas também pode decorrer
de uma norma institucional, como acontece no caso da Bolsa de São Paulo, que estabeleceu a obrigação de solução pelas empresas que estão devidamente inscritas ou participam dessa Bolsa, que negociam suas ações nessa Bolsa, que devem encontrar soluções arbitrais. Surge daí também a ideia de saber até que ponto, por mais que se aceite a ideia necessária e importante da autonomia da vontade, até que ponto uma arbitragem, uma cláusula arbitral, uma cláusula compromissória, que está, por exemplo, num acordo de acionistas ou está num estatuto, pode vincular quem não era acionista no momento em que se assinou o acordo de acionista, no sucessor do acordo de acionistas, ou então no acionista que entrou na sociedade, comprou as suas ações, depois de já estar incluída esta cláusula, ou que houve a decisão nesse sentido posteriormente. Essa dúvida ficou mantida por muito tempo, a ideia de que a autonomia da vontade deveria prevalecer. A Junta de Comércio de São Paulo defendeu esta tese, entendendo que ela não poderia registrar estatutos em que se estabelecia a cláusula compromissória se não tivesse sido aprovada por unanimidade. Recentemente, nós tivemos algumas decisões judiciais e, na reunião que foi realizada nas jornadas de direito comercial, aprovou-se um enunciado entendendo que, na realidade, a decisão decorrente da Assembleia Geral em relação à cláusula compromissória não precisava de unanimidade, era uma decisão como qualquer outra e poderia, então, ser tomada por simples maioria, já que a lei não estabelecia um quórum peculiar na matéria, o que também foi um progresso, especialmente para o direito das sociedades. Em relação à referência aos mercados, houve decisões num sentido e no outro, e talvez fosse matéria que devesse ser consolidada. Também se poderia discutir outras matérias, como, por exemplo, a homologação de sentença estrangeira anulada na sua sede, mas é uma matéria de pouco alcance prático no momento. Finalmente, eu gostaria de falar da necessidade de garantir segurança jurídica para prevenir decisões conflitantes. E é o problema de saber se cabe ou não o conflito de competência previsto pelo artigo 105 da Constituição Federal, no sentido de reconhecer a competência do Superior Tribunal de Justiça, a competência originária para decidir os conflitos entre tribunais arbitrais e o Poder Judiciário. É uma matéria que, a meu ver, exige uma construção pragmática. Eu diria, voltaria aí ao pragmatismo ético, a ideia de que a arbitragem tem que ter soluções. Nós tivemos casos no Brasil em que a arbitragem ficou suspensa por mais de 10 anos, aguardando uma decisão do Poder Judiciário para saber se devia prevalecer o Poder Judiciário ou prevalecer a decisão arbitral. E isto fez com que, depois de 10 anos, retomasse o processo arbitral, ou seja, nós tivemos uma demora totalmente inaceitável. No primeiro caso, o ministro Passarinho, que estava aí até há pouco, está aí, desculpe, teve a iniciativa de dizer, num despacho monocrático, que nada impediria essa concessão, até porque, na realidade, o artigo constitucional fala de quaisquer tribunais. Não há dúvida que tem que ser o tribunal idôneo, mas é quaisquer tribunais. E a justiça arbitral é uma justiça, hoje, válida, consagrada pela jurisprudência dos tribunais superiores. Neste momento, nós temos 2 casos que estão em curso, com uma votação que não foi completada, votos divergentes. Acabamos de ter, nesta matéria, um voto reconhecendo a possibilidade de se recorrer ao conflito de competência para resolver esse tipo de problema, da ministra Nancy Andrighi e depois do ministro Salomão
e recentissimamente, do ministro Sanseverino, já constituindo, ao que parece, um certo consenso no tribunal, que é, na realidade, uma construção necessária. O Poder Judiciário aplica a lei com a finalidade de encontrar soluções, não apenas de discutir questões teóricas, por mais interessantes que possam ser. Então, é evidente que, quando se fez a Constituição, não havia, na elaboração da Constituição, como nas anteriores, ninguém pensou na arbitragem. Também porque, naquele momento, esse problema não existia, mas o problema surgiu, do mesmo modo que aplicou-se a jurisprudência de responsabilidade civil das carruagens aos automóveis, e etc. Então, nós temos uma função construtiva do Poder Judiciário que faz com que alguma solução é necessária. E, num processo, não pode ficar parado 10 anos sob pena de fazer com que não se acredite mais, não tenha mais credibilidade a arbitragem brasileira. O que faz com que, na realidade, eu acho que é uma matéria importante a ser decidida e foi muito feliz a iniciativa do Superior Tribunal de Justiça de aceitar a discussão do tema, qualquer que venha a ser a solução finalmente dada. Em conclusão, podemos estar de acordo com o professor Vandenberg, que, como estrangeiro, observador estrangeiro, disse que o direito brasileiro é uma das primeiras da classe em matéria de arbitragem. Ele diz a mais bonita da classe. Não é a mais bonita, é a mais eficiente, ou, aliás, uma das mais eficientes. Com uma coragem cívica, para não dizer outra coisa, mas, na realidade, uma vontade de dar eficiência ao direito que outros países não conseguiram ter nesta matéria. Na realidade, nós sabemos que foi preciso uma emenda constitucional para dizer que o Estado tem que ser eficaz e eficiente. Com a emenda constitucional 45, passamos a dizer que a justiça tem que ser eficiente. E a justiça eficiente tem que encontrar soluções eficientes para cada caso e não generalizar. Nós sabemos que o Poder Judiciário é o poder de controle, tem que exercer esse controle, o problema é fazê-lo de modo racional, de modo eficiente. E podemos, assim, talvez concluir que o século XXI poderá ser o século da arbitragem. Já vemos aqui o STJ nessa discussão, trazendo, inclusive, eminentes juristas estrangeiros para discutir o problema, eminentes juristas estrangeiros, que, além de serem estrangeiros, conhecem muito bem o direito brasileiro, o que nos dá também um prazer muito grande, porque no passado isso não acontecia. Então, nós temos uma instituição que é conhecida internacionalmente como exemplar, embora, na realidade, ainda haja algum caminho a trilhar. A ideia hoje é que a nova lei de arbitragem não prejudique o que se consolidou, mantenha o sistema da lei atual, adaptando alguns poucos pontos a uma jurisprudência muito construtiva do Superior Tribunal de Justiça e, eventualmente, alguma necessidade decorrente da tecnologia em relação às comunicações, de modo a permitir que nós possamos aproveitar também todo o sistema de informática em relação à arbitragem. Então, eu acho que o controle está sendo bem exercido, sem abusos, que esse controle é necessário e que nós estamos vendo que esse controle se exerce no diálogo entre a doutrina e a jurisprudência. Muito obrigado. Agradeço ao professor Arnoldo Valda, bela exposição, bastante elucidativa das principais questões referentes à arbitragem e o controle que tem sido efetuado pelo Superior Tribunal de Justiça. Passo a palavra agora diretamente ao professor Carlos Alberto Carmona. Boa tarde a todos. Ministro, sobrou pouco para eu falar, né? Porque, no fim, eles falaram de tudo, e por culpa do César, que não me colocou para falar antes deles, eu vou fazer aqui um rescaldo dos temas que, eventualmente, sobraram, para ver
o que é que nós podemos eventualmente discutir sobre temas modernos ou temas de segundo grau, que não adianta mais nós discutirmos conceitos gerais sobre arbitragem, nós precisamos agora discutir as questões que estão acontecendo hoje, aquilo que está realmente nos incomodando na prática do dia a dia na arbitragem. E no Brasil já temos uma certa sofisticação de temas, porque a realidade é muito mais ágil e muito mais interessante do que a imaginação e o espírito acadêmico. Tudo aquilo que está acontecendo hoje não foi previsto. Quer dizer, nós não imaginávamos que a arbitragem assumisse o grau de dificuldade que nós estamos enfrentando hoje em termos de questões altamente sofisticadas que são discutidas aqui e que nós estamos discutindo em Nova York, que nós estamos discutindo em Paris. E o nós é um plural majestático para tratar dos brasileiros. Quer dizer, nós hoje somos chamados para discutir questões que os franceses não sabem resolver. Nós temos uma lei de arbitragem muito mais protetiva e muito mais interessante que a arbitragem desenvolvida nos Estados Unidos. Nós temos hoje uma arbitragem muito mais segura do que aquela que se pratica na França, onde tudo pode acontecer. Então, eu gostaria de desenvolver alguns temas e provocá-los a respeito de algumas destas questões que estão hoje nos desafiando. Eu começo com as sentenças parciais. Porque, quando a lei de arbitragem foi imaginada, o Código de Processo Civil era um. E é evidente que Código de Processo e arbitragem não se misturam, mas a estrutura do processo e as definições que a lei de arbitragem emprega são as definições do Código de Processo Civil. Quer dizer, a lei de arbitragem não se preocupou em definir o que é ação, o que é pedido, o que é competência, o que é jurisdição. Todos esses conceitos, o que é sentença, todos esses conceitos são emprestados do Código de Processo Civil. E, portanto, nós tínhamos na lei de arbitragem, claramente, esse conceito de que sentença era o ato que punha fim ao processo. Ora, punha fim ao processo judicial, poria fim ao processo arbitral, de tal maneira que se cogitava apenas de uma sentença no processo arbitral. Quem lê a estrutura da lei de arbitragem vai perceber que tudo está direcionado a definir um ato final no processo arbitral, que era a sentença. Mas, a partir de 2000, quando nós começamos a discutir uma série de modificações a respeito do conceito de sentença, isso foi dado nas reformas do Código de Processo Civil de 2005, o conceito de sentença foi alterado de tal maneira que hoje nós não dizemos mais no direito processual que sentença é o ato que põe fim ao processo. Aliás, nós não dizemos nada sobre sentença, né? Para evitar, porque definir uma coisa que a gente não sabe bem o que seja. Mas sentença é alguma coisa que o juiz profere, ou julgando o mérito, ou uma questão de mérito, ou julgando uma questão que pode pôr fim ao processo inteiro ou a parte do processo, sem julgar mérito. E isto, de um jeito ou de outro, acaba tendo uma conotação mais ou menos intensa de sentença. O que nos interessa aqui são as sentenças de mérito. Quer dizer, eu posso, então, hoje, claramente fatiar o julgamento do mérito no processo? Eu não vejo dificuldade em reconhecer esta possibilidade no processo civil. Quer dizer, o juiz ter 5 causas de pedir distintas, que iriam encabeçar 5 capítulos da sentença, e ele vê um destes pontos, uma dessas questões já completamente dirimida, uma questão que pode ser resolvida por documento, não precisa de qualquer outra prova, e, portanto, ele pode, desde logo, decidi-la. Decide de maneira definitiva, não está dependendo de confirmação ou não poderá haver reabertura desta questão mais tarde. Portanto, ele encerra o processo em relação àquele pedido. Por que não? Em matéria societária, isso é utilíssimo, porque se procura com o processo estabilidade, é evidente que eu tendo várias questões envolvendo sócios e sociedade, pode ser que conseguindo resolver algumas dessas questões desde logo, eu consiga desde logo gerar alguma estabilidade para a vida da companhia. Portanto, é um mecanismo altamente produtivo, por que não utilizá-lo no Código de Processo Civil? Ora, se serve no processo civil, com toda a certeza vai servir para a arbitragem também. E, portanto, nós tivemos que adaptar a ideia de uma sentença única, e o texto era todo dirigido a ela, para uma sentença, para a possibilidade de sentenças plurimas, de várias sentenças de mérito dentro do mesmo processo. E aí, é claro, isso tudo vai gerar uma série de complicações. Complicações que nós vamos ter no processo civil e que vamos ter que resolver também na arbitragem.
Na medida em que o árbitro profere uma sentença parcial de mérito, ele está resolvendo uma das questões e não a resolverá de novo, um dos pedidos, e não o resolverá de novo. Significa que este pedido está estabilizado. E a decisão que o árbitro tomar a respeito desta questão fará coisa julgada, da mesma maneira que uma sentença judicial passaria em julgado. Porque eu acredito na coisa julgada também dentro da arbitragem. Portanto, se eu tenho uma sentença que julgou parcialmente o mérito, fazendo coisa julgada, naturalmente a impugnação desta sentença, que no âmbito da arbitragem se faz através da ação anulatória, vai ter que ser feita no prazo decadencial de 90 dias, a partir do momento em que essa sentença for intimada às partes. Não havendo tal impugnação, evidentemente não se impugna mais. Havendo impugnação, e essa impugnação não resultando na anulação da sentença arbitral, eu tenho a estabilidade plena, algo equivalente à coisa soberanamente julgada, quando nós dizemos quando já decorreu o prazo para a ação rescisória. Então, isso tudo vai causar uma comoção. Imaginem vocês que eu tenha uma sentença parcial que resolva sobre a validade da convocação de uma Assembleia Geral de uma companhia. Esta decisão, além disso, estou impugnando a própria deliberação, estou pedindo indenizações de sócio contra a companhia, e daí vai. O juiz resolve esta questão, desde logo, com uma sentença parcial. E diz, olha, a convocação da Assembleia Geral foi válida. Não há impugnação. Imaginem que, dali a 6 meses, o árbitro profere a decisão final com relação aos outros pedidos. E há uma impugnação a respeito desta última sentença. Imaginem que a base desta impugnação é a venalidade de um dos árbitros. E imaginem que o Poder Judiciário reconheça este fato e anule a sentença arbitral. Eu pergunto se a primeira sentença arbitral sofreria os efeitos desta ação anulatória. Se nós acreditamos na formação gradual da coisa julgada, eu faria o mesmo paralelo que se faz com relação a esta situação no Poder Judiciário. E eu diria, paciência, em prol da segurança jurídica, vai eventualmente falecer algum elemento de justiça. Pode ser que isso aconteça, mas são os azares da sorte, as coisas são assim mesmo. Não vejo um grande problema nisso. Mas tem gente que fica aterrorizada quando encontra esses problemas, que são problemas da vida, essas coisas acontecem, são assim mesmo. Portanto, se nós queremos a proteção, e este parece ter sido um valor importante da lei de arbitragem, parece que não há outra solução. De qualquer maneira, submeto a vocês esta questão. Isso vai acontecer também quando nós executarmos estas sentenças. Vocês imaginem os problemas que podem ser levantados nas execuções, que não são os mesmos. Os problemas do cumprimento da sentença arbitral, como sabem, são aquelas hipóteses de impugnação previstas no artigo 475, acho que é a letra M, uma dessas letras, já não lembro mais o abecedário, mas é uma dessas letras, que diz quais são as questões que você pode utilizar para impugnação da sentença arbitral. Imaginem que vocês impugnem alguma coisa que tenha acontecido numa e noutra fase do processo. Num você tem sucesso, no outro você não tem. Forma-se coisa julgada anulando uma das sentenças, mas forma-se coisa julgada não anulando a outra sentença, tratando-se de questões iguais, o que pode também acontecer. Aliás, todo mundo aqui, de alguma maneira, tem uma ligação forte com a advocacia. E, portanto, sabe que a primeira regra do advogado não é a Constituição. A primeira é a lei de Murphy. Tudo que tem que dar errado, vai dar errado. Então, isso costuma acontecer, e está começando a acontecer agora. E aí as pessoas ficam um pouco preocupadas. Mas então, a arbitragem não é segura. Mas claro que é segura. É exatamente por conta da segurança que essas coisas podem acontecer. Agora, quem escolhe este método de solução de litígios já sabe que isto pode acontecer. Portanto, previna-se. Mas é claro que no Poder Judiciário também pode acontecer. Só que vai acontecer, eventualmente, com o julgamento do Superior Tribunal, depois de 10, 15 anos. Pelo menos na arbitragem, você já recebe uma notícia desde logo e já vai resolvendo os seus prejuízos. Eu não vejo nenhum problema nesta questão, mas é algo com que precisamos lidar. Bom, são coisas novas, são coisas do nosso tempo. De novo, são valores que estão em contraposição. Sempre estiveram segurança
e justiça. É que agora estes dois valores começam a se opor no nosso dia a dia. Antes isso acontecia em situações bastante exóticas. Quando surgiu a ideia da relativização da coisa julgada, isso causou entre aqueles... Porque há entre nós os terroristas, né? Aqueles que acham que aquelas desgraças que são muito pontuais vão acontecer o tempo todo e todos os dias. E, na verdade, as coisas não são assim. Então, quando surgiu a relativização da coisa julgada, também isso criou um certo pânico na coletividade. Alguns acharam que isso poderia quebrar a garantia da coisa julgada, quando se sabe muito bem que estas são questões muito, muito pontuais. Aqui também temos questões muito, muito pontuais. Previnam-se. Quer dizer, o advogado precisa saber lidar com isso. Um outro tema me parece também igualmente terrorista e que vai mais cedo ou mais tarde acontecer, até porque eu sugiro que os advogados estudem isso. O advogado é aquele sujeito que não tem compromisso com a verdade. Olha, isso é muito trágico, para se dizer assim, num plenário, num tribunal superior federal. Mas vamos ser honestos. O advogado, como diz o nome, ele amplia, potencializa os interesses do seu cliente, não os direitos. Direito não é problema nosso, com a graça do bom Deus. Quer dizer, para isso nós temos os nossos juízes. Eles é que têm que lidar com o direito e eles é que não dormem à noite. Eu durmo perfeitamente bem sustentando os interesses do meu cliente. Nós temos limites éticos, isto é uma coisa, e defender direitos não é prerrogativa do advogado. Advogado defende interesse. Então, eu vou dar aos senhores aqui algumas ideias sobre interesses que podem eventualmente ser defendidos. Vejam, já leram com atenção a Convenção de Nova York? Essa pergunta é retórica, ninguém leu com atenção a Convenção de Nova York. Já leram com atenção a Convenção de Nova York, o artigo 5º, parágrafo 1º, letra E? Existe ali, porque a Convenção de Nova York é um dispositivo muito mal redigido, pessimamente traduzido e feito para ser um pouco nebuloso, um pouco enigmático, como convém a toda lei boa. Então, a Convenção, por isso que ela durou tanto, né? Quer dizer, a Convenção de Nova York tem dispositivos pouco claros e difíceis mesmo de compreender. Esse dispositivo trata daquelas hipóteses em que não deverá ser, ou não poderá, ou não deverá, ou não se aconselha, traduzam como quiserem, não deverão reconhecer a sentença estrangeira numa determinada localidade. Nesse dispositivo, que não tem nada a ver com o que eu vou dizer, está dito de maneira enviesada que há 2 foros possíveis para o ataque à sentença arbitral. Vejam, o dispositivo não trata disso, o dispositivo trata do reconhecimento. Mas se lerem essa letra E, vão perceber que a Convenção de Nova York está dizendo que eu posso escolher 2 lugares diferentes para atacar a sentença arbitral. O primeiro lugar é o lugar mais evidente, o lugar em que a sentença foi proferida. A Adriana está ali. Porque a Adriana já diria, é o lugar da sede. Sede não existe. Sede é um conceito que a lei de arbitragem não encampa e é um conceito muito perigoso. Eu digo isso sempre que posso, porque é uma provocação deliciosa que eu faço à Adriana. Eu deveria ter participado da banca de doutorado dela, onde ela discutiu esse tema, mas não pude, porque eu tive uma outra banca exatamente na mesma data, numa outra cidade. Não foi bem uma opção, era uma banca em Salamanca e a banca da Adriana, e ela compreendeu muito bem que eu preferi ir para Salamanca, por motivos fáceis de compreender. Mas eu não perco a oportunidade de continuar o debate com ela eternamente, já que eu não tive aquela oportunidade. Então, a Convenção de Nova York fala, primeiro lugar para ataque da sentença, é o lugar em que ela foi proferida. Mas há um segundo lugar em que a sentença arbitral pode ser atacada, que é o lugar cuja lei foi aplicada na arbitragem. Vejam só, Miami aplica-se entre 2, isso é muito comum, né? 2 brasileiros resolvendo uma questão totalmente brasileira, que não tem nada a ver com um americano, com Flórida, com nada, eles escolhem Miami para resolver uma questão qualquer. Por quê? Porque, às vezes, a matriz de uma das contratantes era americana, ou a matriz não era americana, era uma matriz espanhola, a outra é uma matriz peruana. Então, o único lugar razoável que eles se encontram é a capital da América Latina, que é Miami. E vão lá para Miami, mal sabendo o mal que estão fazendo aos seus clientes. Então, vão para Miami e aplicam uma lei brasileira num contrato que tem tudo a ver com o nosso território, com lei brasileira, portanto. Eu pergunto, o que eu posso fazer como advogado para atacar esta sentença? Segundo a Convenção de Nova York, posso fazer 2 coisas. Primeiro, ataco a sentença em Miami.
E vou fazer isso pelos ditames da Convenção de Nova York, porque os americanos e o Estado da Flórida encampam as regras da Convenção de Nova York. Ao mesmo tempo, eu inicio um segundo ataque aqui no Brasil. Não preciso nem fazer o Fórum Shopping, porque a lei brasileira, artigo 90 do Código de Processo Civil, não reconhece a litispendência internacional. E torço para que haja decisões contraditórias, para que cada juiz aplique uma lei diferente. Aliás, eu, como advogado, vou fazer com que isso aconteça, de tal maneira que, quando o vencedor vier ao Superior Tribunal trazer a sentença para homologação, eu vou conseguir uma bela de uma liminar dizendo: veja só que grande pânico você tem aqui diante de si, ministro. Você tem aqui duas, não um ataque, dois ataques diferentes. Evidente que o Superior Tribunal não vai suspender coisa nenhuma, não existe litispendência entre a ação anulatória e a ação de homologação de sentença estrangeira. Mas percebam que, se eu conseguir destruir esta sentença, ou em Miami, ou no Brasil, eu bloqueio, aí sim, a possibilidade de ela ser homologada. Em última análise, eu estou multiplicando por 2 as possibilidades que tenho de atacar essa sentença que me é desfavorável. Não acha uma boa ideia? Pensem. Eu gosto de Maquiavel. Acho que era um sujeito bacana. Então, os senhores devem procurar, de qualquer maneira, ler esta Convenção de Nova York, tirando dela o que pode haver de mais interessante para os seus clientes. Mas tem mais. As sentenças parciais não precisam ser apenas sentenças de mérito. Elas podem ser também sentenças processuais. E esta é uma grande novidade entre nós que pode causar alguma dúvida. O regulamento da Câmara de Comércio Internacional de Paris prevê a possibilidade de os árbitros decidirem a questão da competência para julgamento da causa em sede de arbitragem, ou por uma decisão interlocutória, que a gente costuma chamar de ordem processual. É melhor isso do que ordem procedimental, mas pode ser ordem processual, ordem procedimental, são apelidos. Ou então, por uma sentença parcial. Imaginem que eu discuta uma determinada causa, queira bifurcação da decisão em Paris, e esta causa tem algum reflexo com algum contato com o território brasileiro. Imaginem que os árbitros, por decisão, por uma sentença parcial, decidam a respeito da sua própria competência para o julgamento daquela causa. Competence, artigo 8º, quer dizer, isso é fácil de compreender. Será que eu não posso pegar esta sentença que tratou apenas de jurisdição e levá-la ao Superior Tribunal para homologação? Ou seja, o que é que eu estou homologando no Superior Tribunal? Uma sentença de natureza meramente processual. Uma sentença cujo conteúdo é: os árbitros têm jurisdição para esta causa. Posso? É útil? Utilíssimo. Porque se eu conseguir, no Superior Tribunal, homologar esta sentença, e eu desconfio que eu possa fazer isso, evidentemente eu bloqueio qualquer tentativa de acesso ao Poder Judiciário brasileiro, dizendo-se que a cláusula é inválida, que não pode haver arbitragem a respeito do tema, porque eu já tenho uma decisão em território nacional agora, eficaz em território nacional, dizendo que a competência para aquela causa é dos árbitros. Então, nós temos aí pela frente a possibilidade de algo novo, a homologação no Superior Tribunal, não de uma sentença tratando do mérito, mas de uma sentença tratando de um metaprocesso, tratando de jurisdição. Parece-me bastante interessante. Uma outra questão que parece também importante de tratar aqui, e que o professor Valde pulou, até para não entrar, acho que ele percebeu que eu tinha anotado essa questão para tratar, e ele gentilmente falou que não ia dar tempo e passou adiante. Mas é a questão da homologação de sentença arbitral estrangeira anulada. Este é um fantasma que nos ronda, e nós já temos agora a eficácia dessas discussões. Aqui no Brasil já existe agora um precedente em formação, aqui no Superior Tribunal de Justiça, e, portanto, o tema nos interessa sim. E nós precisamos encontrar a fórmula justa de resolver este problema. Nós sabemos que esta é uma possibilidade que vamos ter, mais cedo ou mais tarde, que enfrentar. E é claro que nós temos alguns precedentes estrangeiros que talvez sejam utilizados aqui no Brasil de maneira um pouco esparsa, um pouco solta, e isso nos deixa diante de uma certa confusão.
É possível homologar uma sentença que foi anulada no lugar em que a sentença foi proferida ou que foi anulada no lugar em que, eventualmente, no lugar cuja lei as partes haviam escolhido para empregar? E a escolha da lei aplicável, já aviso aos senhores que também não é clara. Alguns dizem que esta escolha do artigo 5º, parágrafo 1º, letra E, é a da lei de arbitragem aplicável. Outros dizem que é a lei material aplicável. Quer dizer, não há muito consenso a respeito disso, mas fica, de qualquer maneira, o tema. Será possível homologar, aqui no Brasil, uma sentença anulada na sede? Diante deste próprio tema que eu levantei aos senhores e da possibilidade de termos sentenças conflitantes, parece-me que a questão de homologar uma sentença anulada não é esotérica. Quer dizer, isso não é nada assim apavorante, é que nós vamos ter que adaptar os nossos conceitos a respeito de homologação. Nós, brasileiros, sempre entendemos que homologar significa apenas liberar eficácia. Não se cria nada com homologação. Apenas libera-se uma eficácia que aquele provimento não tinha. Uma sentença norueguesa não tem eficácia no Brasil. Se ela é homologada, ela passa a ter. Agora, a Convenção de Nova York fala, efetivamente, de não se homologar uma sentença anulada ou cuja eficácia foi suspensa no lugar em que foi proferida ou no lugar em que estiver sendo processada a ação anulatória. E a versão em inglês desse dispositivo é realmente confusa. Quer dizer, usar aquele may, que pode significar uma possibilidade e não uma obrigação. Por outro lado, alguns precedentes importantes acabaram reforçando a ideia de que é possível, sim, esta homologação. E esses precedentes, a maior parte deles, vem da França. A Vandenberg até lembrou que a França realmente é um lugar um pouco perigoso. Quer dizer, se tudo der errado na sua vida, vá para a França. Quer dizer, as coisas lá devem funcionar. Isso virou uma piadinha europeia, mas só para cutucar os franceses. De fato, em certa medida, ele tem razão, porque os franceses, eles superam a Convenção de Nova York. Na verdade, eles entram com um outro dispositivo dessa mesma convenção, dizendo que se a lei nacional tiver uma fórmula mais branda para reconhecimento de sentença estrangeira, é esta que prevalece. Sistema mais favorável, portanto, à circulação das sentenças. E lá eles têm. Quer dizer, os franceses prestam muita atenção apenas à violação de ordem pública, deixando de lado as outras questões que, para nós, são questões bastante importantes. Portanto, na França, o resultado é que se formou jurisprudência favorável a esta homologação de sentença anulada. Também existem alguns precedentes norte-americanos, mas os precedentes norte-americanos já têm uma outra conotação. Quer dizer, são casos muito particulares e teme-se que o que aconteceu nos Estados Unidos foi a homologação de sentença anulada, levando em conta que a anulação aconteceu por motivos políticos, ou por corrupção, ou por pelo exercício, no lugar em que a sentença estava sendo atacada, por exercício, em certa medida, arbitrário do Poder Judiciário local. Então, nós estamos no campo da exceção. Portanto, são exemplos que devem ser importados com um certo cuidado. A questão está aberta. Quer dizer, em princípio, é muito mais fácil dizer que não se homologa sentença anulada na sede, porque essa é a regra e porque sempre foi assim. Mas nós estamos no terceiro milênio. No terceiro milênio estão acontecendo coisas diferentes. Os fenômenos são diferentes. A circulação das sentenças são diferentes. Há quem sustente, dentro da minha faculdade, no Lago São Francisco, que as sentenças arbitrais flutuam sobre os ordenamentos jurídicos de maneira geral. Elas não têm uma ligação muito clara com os territórios. Quer dizer, mais ou menos uma arbitragem em Avalon, né? Uma arbitragem na Terra do Meio. Mas essas coisas estão começando a convencer uma parte da comunidade jurídica. É preciso prestar atenção. Eu confesso a vocês que não formei opinião ainda firme a respeito deste tema, mas estou muito inclinado a estudá-lo de maneira não preconceituosa. E acho que é importante, sim, estudarmos o tema de maneira não preconceituosa. Por enquanto, é tudo que eu posso dizer a respeito dessa questão.
E agora, passando às provocações do Cândido. Eu não sei se eu vou conseguir responder as perguntas que ele me colocou, mas eu quero tratar dos 3 problemas que ele levantou. O primeiro deles é uma sugestão que o Cândido faria. Ele não chegou a este ponto de fazer essa sugestão claramente, mas, de qualquer maneira, o pensamento está em volta disto. Será que os juízes poderiam, de alguma maneira, chegar ao âmago da sentença arbitral, em casos graves, para dizer que a sentença é afastada por conta de violação ao direito nacional, quer dizer, uma reconstrução, uma requalificação da ordem pública interna, mais do que da ordem pública internacional. Isso talvez nos levasse, Cândido, não sei se é essa a sensibilidade que você tem, isso talvez nos levassem a um mecanismo como os americanos têm de manifest disregard of law, que é um horror, porque é uma quebra absoluta da segurança jurídica que a arbitragem pode dar, que a sentença arbitral pode dar. Quer dizer, um juiz federal americano, isso aconteceu em Nova York, parece que há um precedente recente, não sei se há outro, mas em que o juiz norte-americano, o juiz federal norte-americano, entendeu que numa determinada sentença parcial, que aliás era brasileira, houve a desconsideração, houve uma quebra da aplicação da lei que deveria ter sido utilizada pelos árbitros no caso concreto, que aliás era a lei brasileira, e esse juiz americano entendeu que os árbitros teriam violado a lei brasileira e, portanto, anularam a sentença arbitral. Quer dizer, isso realmente pode causar uma ruptura grave nisso que nós queremos construir, que é um hedging da arbitragem, que é uma proteção da sentença arbitral. Não acho, portanto, que seria uma boa ideia. Da mesma maneira que acho que não seria uma boa ideia imaginar um juízo rescisório para a arbitragem. Quer dizer, que a ação anulatória pudesse, como se fazia na Itália, hoje já não se pode mais, a não ser que as partes peçam, que como se fazia na Itália, na arbitragem doméstica, que atacava a sentença arbitral e, em seguida, depois do ataque vitorioso, o tribunal passava a ter competência para julgar a causa e decidia. Isso talvez seja um incentivo para ataque às sentenças arbitrais. Não me parece uma boa ideia. A parte sabendo que o ataque à sentença arbitral vai causar a ruptura da sentença e a necessidade de um reprocesso, talvez pense 2 vezes, até em questão de custo-benefício, se vale mesmo a pena atacar a sentença arbitral. Portanto, eu não me convenço que seria interessante instituir um mecanismo como esse, que foi, inclusive, superado em diversos ordenamentos europeus. Aliás, a própria Itália tinha, até 94, se eu não me engano, a possibilidade de a sentença arbitral nas arbitragens domésticas ser anulada se houvesse violação da jurisprudência dominante na Corte de Cassação. Quer dizer, no fim, o que acontecia? A influência do Poder Judiciário era tão grande dentro da arbitragem que os italianos ficaram um pouco manietados. E até hoje eles têm a impressão de que há uma certa dificuldade em reconhecer na Itália a jurisdicionalidade da arbitragem. Não acho que este sistema tenha causado um benefício. Mas estamos no campo do achismo, né? Eu acho, é a minha impressão a respeito desse tema. Quanto à sentença substitutiva de vontade de parte. No interior de São Paulo, na cidade de Indaiatuba, há 3 bons precedentes a respeito deste tema. 3 sentenças arbitrais que trataram de compromisso de compra e venda, e os árbitros determinaram que a escritura tinha que ser lavrada, funcionou a arbitragem como uma verdadeira adjudicação compulsória, a sentença, portanto, era substitutiva de vontade de parte, e as sentenças foram registradas no cartório de registro de imóveis. Mas, em São Paulo, nós temos um precedente negativo. Já faz, acho que uns 9 ou 10 anos, eu era árbitro nesse painel, o presidente do painel era o professor Zé Carlos de Magalhães. E havia exatamente esta questão, as partes disputavam a respeito de uma fração de uma propriedade. E pediam que a sentença determinasse, desde logo, a modificação do registro imobiliário, para que constasse lá que a fração correta era X e Y, e não como estava. E o demandante foi vencedor, e, de fato, o Tribunal Arbitral concedeu esta modificação. E eu, como membro do tribunal, dizia que não era necessário fazer mais nada e que essa sentença tinha que ser registrada no cartório de registro imobiliário e pronto. O professor Zé Carlos de Magalhães, mais prudente e mais sábio do que eu, disse o seguinte, falou, olha, você tem razão, teoricamente a gente pode deixar assim, mas vamos colocar um parágrafo dizendo o seguinte, que se por qualquer motivo
o Tribunal de Registro de Imóveis não fizer a alteração imediatamente, levantar dúvida, pedir papel, pedir carimbo, qualquer coisa, que a parte vencida fica obrigada, no prazo de 10 dias, a lavrar a escritura de transferência sob pena de uma multa diária de X. E ele tinha razão na previsão, a parte foi ao cartório, apresentou a sentença arbitral, isso é São Paulo, apresentou a sentença arbitral, o titular do cartório à época não sabia o que fazer com aquele papel, disse que aquilo não era sentença, que aquilo não era ofício, não tinha nem timbre do Poder Judiciário, esse foi o arremate da colocação dele, não tinha nem timbre do Poder Judiciário, então ele não podia registrar aquele negócio. Aí a parte simplesmente transferiu e resolveu o problema de outra maneira. Ou seja, o problema ainda está aberto. Quer dizer, apesar de nós termos alguns precedentes, eu concordo inteiramente com a sua posição, não precisa fazer mais nada, a sentença substitui sim a vontade de parte, basta o mero registro, está resolvido o problema. Just in case, para quem eventualmente estiver nessa situação e for árbitro, haja como o professor José Carlos de Magalhães, que a decisão que ele tomou foi, a meu ver, a mais prudente. E, por fim, uma pergunta que eu não sei responder. E olhem só como é triste a vida do acadêmico, quando ele é jovem ou quando ele é mais jovem que os seus professores. O que vai acontecer sempre, já entenderam, é a eternidade. Quando o artigo 31 foi redigido da lei de arbitragem, 32, o dispositivo disse que é nula a sentença arbitral naquelas 8 hipóteses arroladas pelo legislador. Falam, portanto, de nulidade. Quando a lei foi publicada, eu recebi um telefonema do professor José Carlos Barbosa Moreira. Eu não sei porque ele ligou para mim, podia ter ligado para o Pedro, porque todos os erros da lei foram cometidos pelo Pedro, então ele teve que ter ligado para o Pedro. Mas ele ligou para mim, furioso, dizendo assim, delicadamente, como o professor Barbosa Moreira costuma fazer, que eu não entendo nada de processo, onde já se viu, dizer que é nulidade da sentença, que é um caso típico de anulabilidade, que eu não sabia a diferença entre nulidade e anulabilidade, que isso era imperdoável, que esse dispositivo certamente fui eu que redigi, e que eu era processualista da turma, que eu tinha a obrigação de fazer direito, e ficou 1h30 me explicando por que a sentença é anulável. E eu achei que ele tinha toda a razão. Falei, puxa vida, que mancada, né? Nulidade, anulabilidade. Quer dizer, o compromisso é nulo, mas a sentença foi proferida com base neste ato nulo, mas a sentença é rígida até o momento em que eu a destruir. E, portanto, eu preciso anular o ato. Me convenci disso. E agora, sou obrigado a escutar exatamente o avesso do avesso, dizendo que não, que está tudo errado, e que, na verdade, não é anulabilidade, é nulidade, como, aliás, era a minha primeira ideia quando nós redigimos a lei. Confesso a vocês que, passados 16 anos da edição da lei, e mais do que isso, né, esse projeto foi feito em 1990, e, portanto, em 91 ele foi dado à discussão, mas Selma e eu escrevemos em 1990, esqueci, Pedro, e o Pedro também participou na praia, dando algumas sugestões, mas nós escrevemos isso em 1990, no final do ano, imagine, dezembro, Pedro está na praia. Então, nós tínhamos, é um projeto já bastante antigo. Eu confesso a vocês que, passados tantos anos, eu ainda não consigo ter uma posição absolutamente tranquila a respeito disso. Mas ainda, entre uma e outra, prefiro ficar com a anulabilidade, que me parece uma situação mais protetiva da arbitragem, parece uma situação mais adequada do que declarar-se nulo o ato, porque, na verdade, podem ter ocorrido certas nulidades durante o processo arbitral, ou podem ter ocorrido nulidades na própria introdução do processo arbitral. Mas a sentença nula não é. A sentença tem que ser destruída. Mas é o máximo que eu consigo ir, Cândido. Então, se eu tivesse uma banca de exame, eu estaria aterrorizado e simplesmente faria com que não desse tempo de responder a pergunta, que é a melhor técnica que o candidato pode utilizar quando não sabe o que dizer. Mas eu acho que, por enquanto, eu ficaria só nisso. Bom, eu espero ter criado algumas polêmicas, desconforto, terror, ou pelo menos curiosidade de alguns dos senhores para estudarem esses que me parecem ser temas modernos, temas atuais, que giraram em torno deste tema que nos foi dado aqui como painel para debater. Muito obrigado. Mais uma belíssima exposição do professor Carlos Alberto Carmona, que pegou vários tópicos controvertidos de modo bastante curioso na exposição.
eu coloco a palavra, nós temos ainda alguns minutos, eventualmente, se houver alguma pergunta. E coloco a palavra à disposição dos demais integrantes da mesa, querem fazer alguma observação? Posso fazer uma pergunta, Carmona? Claro. As suas perguntas são sempre... Carmona, a pergunta mesmo, não é... É pergunta como pergunta mesmo. É o seguinte... Já sabe a resposta. É só uma provocação para eu errar alguma coisa e depois ele falar em cima, vocês vão ver. Tá bom. É o seguinte, Carmona, você falou das sentenças parciais. Você não fez expressamente um dualismo de situações, mas você falou aquela que julga sobre a própria competência do árbitro, afirmando-a, porque se negar não é parcial, o processo termina. Exatamente. Agora, e uma outra situação em que julga algum pedido autônomo. Então, imagine que esse pedido autônomo, julgado na sentença parcial, seja julgado por uma sentença parcial arbitral condenatória. Pergunto, comporta a execução desde logo, enquanto o processo arbitral prossegue pelos outros? Segunda pergunta, anulatória, corre os 90 dias da anulatória dessa sentença parcial, enquanto o resto está correndo lá? É só a pergunta, não estou sugerindo resposta. Aí também, outra vez, nós estamos num âmbito um pouco opinativo. Quer dizer, na medida em que eu vejo uma independência entre as diversas sentenças parciais, ou diversas sentenças que podem ocorrer no processo, naturalmente a resposta é: o prazo de 90 dias é prazo decadencial, corre a partir de cada uma dessas sentenças. Eu não estou aplicando, portanto, por analogia, o que a doutrina tende a reconhecer na ação rescisória, me parece um pouco complicado isso. Quer dizer, cada sentença terá o seu prazo de anulação. E a execução é independente e imediata. E se for declaratória ou constitutiva, desde logo já vale a certeza, e a certeza que já se forma em caráter absoluto e em caráter final, mesma coisa com a Constituição. Quer dizer, se houver uma sentença parcial de Constituição ou de desconstituição, vai se fazer o que os árbitros determinaram, ou não vai se fazer o que os árbitros determinaram, desde logo. Porque senão, Cândido, que vantagem há nessa sentença parcial? Quer dizer, se a gente não puder executar desde logo, parece que não vai haver nenhuma vantagem prática, a não ser uma confusão processual que nós vamos criar à toa. Quer dizer, tem que haver uma praticidade nisso. E a praticidade está na ideia de rapidez, de celeridade da arbitragem, de segurança que o mecanismo deve oferecer. Então, eu acho que na arbitragem a gente pode utilizar de maneira mais apropriada a sentença arbitral, porque como nós não temos o problema dos recursos, que é um fator de complicação no processo estatal, parece-me que nós conseguimos a certeza mais rápido. E isso é uma vantagem. Então, essa vantagem, a meu ver, tem que ser aproveitada. Da mesma linha, eu já entendi a resposta do professor Carmona. Então, essa sentença parcial, que reconhece a competência do Tribunal Arbitral, é suscetível de ser homologada, de ser reconhecida, homologada pelo Superior Tribunal de Justiça? Bom, você foi isso, o Carmona parece... Sim, mas eu queria a sua opinião também. A do Carmona eu já entendi. Estou interessado em criar um consenso hoje, aqui, dentro do possível. Eu só não vou comprometer o nosso presidente, porque eu não quero comprometê-lo. Isso vai acontecer, por todos os motivos. Eu tenho muita admiração, muita amizade, então não sou inimigo dele. Mas em relação a nós três, podemos ter opinião. Eu digo que isso é uma maldade da sua parte, porque você sabe perfeitamente que eu não sou especialista no ramo. Mas eu vou tentar uma resposta. É o seguinte, quando o Carmona falou, confesso que eu não conheci o tema. Quando o Carmona falou da homologabilidade, não é isso? Eu tive dúvida porque eu comecei a associar a homologabilidade à eficácia substancial da sentença, que a sentença não tem eficácia substancial. Então, quando o Carmona falou, fiquei em dúvida, mas não saí da dúvida. Quer dizer, então, não sou capaz de responder, eu apenas quero dizer isso, em atenção à atenção que você me deu de fazer a pergunta, de que talvez um óbice seja isso, o fato de não conter julgamento substancial algum que se projete na vida das pessoas e simplesmente se projeta na vida do próprio processo arbitral daí para diante. Não sei se isso aí pode servir de critério para raciocinar, mas não sei dar uma resposta melhor do que essa. É que, na verdade, Cândido, essa sentença vai... Desculpe.
boa pergunta do doutor Talamini. Quer dizer, e se fosse o contrário, fosse uma sentença final negando a jurisdição dos árbitros? Porque essa sentença, tanto de um lado como de outro, eu concordo, é uma sentença metaprocessual. Mas ela vai produzir efeitos concretos. Ou ela vai permitir o exercício da jurisdição estatal, ou ela vai impedir o exercício da jurisdição estatal com eficácia de coisa julgada. Mas eu não discordei, só estou em dúvida. Então, mas nós estamos tendo que tirar essa dúvida. Quer dizer, porque isso também, Cândido, eu confesso a você que essas coisas a gente não tem resposta absoluta, né? São respostas que a gente vai formando ao longo do tempo com os elementos que tem, com a experiência que vai angariando, mas são questões que estão em aberto ainda. Mas está me parecendo que, de um jeito ou de outro, ou a sentença arbitral estrangeira que nega a jurisdição e extingue, portanto, o processo arbitral, ou a sentença arbitral estrangeira parcial que afirma jurisdição, elas têm eficácia além do processo arbitral. E quando nós falamos de uma decisão de questão meramente processual, o nosso enfoque é que essa decisão ela é endoprocessual. Ela resolve uma questão processual para a tramitação do próprio processo. Mas ali ela transcende ao processo, né? Ela desborda do processo. Ela vai produzir efeitos, inclusive, em outro território. Quer dizer, eu não sei, eu cada vez mais fico impressionado com estas sentenças parciais. É curioso que, aqui no Brasil, quando a arbitragem é administrada pela CCI, tem acontecido também que os árbitros acabam decidindo as questões de jurisdição por uma sentença parcial. E aí a sentença parcial ela é impugnada imediatamente. E aí nós já temos experiência. No Rio de Janeiro, por exemplo, já existem alguns precedentes nesse sentido, de sentença parcial impugnada, e o juiz tomar uma decisão, agora vai ter julgamento no Tribunal de Justiça, nós vamos começar a criar um precedente, uma linha de jurisdição, e logo, logo nós estamos vendo o Superior Tribunal resolvendo essa questão de lei federal, tem que ser resolvida aqui, e vai ser muito interessante. Porque, para os países estrangeiros que reconhecem de uma maneira mais ampla a ideia da sentença parcial, isso é muito comum, na França, por exemplo. Mas como o francês não serve de medida para nós, a gente vai tomar um certo cuidado. Então, mas parece que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que tomar uma decisão séria a esse respeito. E se o Superior Tribunal entender que esta decisão não pode ser homologada, ou que o árbitro não pode proferir uma sentença arbitral parcial em matéria de jurisdição, nós vamos perder muito em matéria de estabilidade e de proteção da arbitragem. Vamos ver o que vai acontecer. Porque, na realidade, o que é possível, por exemplo, não é comum, mas pode acontecer, que, para fins arbitrais, não a sede, mas o local da arbitragem seja Londres. E a competência judiciária, para a ação judicial, se houver, seja no Brasil. E aí, o problema fica um pouco mais complicado, mas, realmente, há um problema de segurança jurídica, como é que fica? Pode-se, num caso desses, quando entra com a ação judicial aqui no Brasil, se alegar, bom, mas essa arbitragem, essa sentença arbitral estrangeira não vale aqui no Brasil? Porque há um princípio de que sentença estrangeira não homologada é inexistente em termos, mas não produz efeito no Brasil. Então, não, é só para complicar as coisas simples. Não, mas é simples, não, é só para mostrar como a gente evolui, e evolui não por vontade própria. Isso não é imaginação, não. Isto é realidade do século XXI. Não temos outro jeito. Né? Nós costumamos ter uma série de conceitos jurídicos que são válidos, mas que eram mais válidos no passado do que hoje. Então, alguns autores falam na armadilha da obsolescência. Quer dizer, são conceitos jurídicos que têm que evoluir, não por serem errados, estavam certíssimos, mas, num determinado momento, não funcionam mais. Então, é preciso ter um certo pragmatismo, ficar entre a dogmática, entre a lógica e a experiência. Entre a lógica e o pragmatismo. Queremos ter um negócio puramente lógico ou queremos dar soluções efetivas? Aí é uma dificuldade. Bom, depois desse rico debate, resta apenas parabenizar os nossos painelistas, não apenas pela pontualidade, que foi uma marca característica dos três, mas principalmente pela qualidade das exposições, que permitiu exatamente esse debate muito rico. Saímos
com algumas dúvidas, mas com alguma certeza, que temos as pistas para a solução das principais questões controvertidas que foram aqui debatidas. Parabéns e muito obrigado a todos. Agora o intervalo de 15 minutos e depois o próximo painel, que é o reconhecimento e homologação de sentenças arbitrais estrangeiras. Obrigado.